Olá, pessoal. Bom, a Unesp acabou de liberar o seu caderno com as questões da prova aplicada hoje, domingo, dia 10 de dezembro. Vamos aqui para a resolução das questões de história, né? Só lembrando que apesar da prova não ter blocos, né, com títulos, dá claramente para a gente separar as questões, né? As questões de história foram as quatro primeiras da prova. Aqui a primeira, já uma imagem, né? Analise a imagem obtida no sítio arqueológico de Jaberen, Argélia, datada de 5.500 a 2.000 a.C. Então aqui a gente tem uma estimativa, né, de datação para essa imagem. Dá para ver que é um rebanho, né? Tem uma figura humana aqui no centro, mas, né, é um rebanho de gado. E aí nós temos a data, né? Que ajuda um pouco, tá? Para alguns alunos vai ajudar. Identifique o tipo de representação pictórica que aparece na imagem e cite uma de suas características técnicas ou formais. Bom, vamos lá. Primeira parte é uma pintura rupestre, então aí você já garantia um ponto da sua prova, né? Cite uma de suas características de técnica ou formais. Você podia falar que é uma pintura feita em paredes, né, em pedra, né? Então, quer dizer, é uma pintura feita em rocha e que usa ali, né, diversos pigmentos naturais que eram aplicados à rocha, representando, né, ali normalmente cenas do cotidiano, né, que é o caso aqui. Então você podia ir por essa linha, mas acho que a maioria foi pela questão da técnica, né, de que é uma pintura em rocha, né? E aí a B, indique qual é a cena retratada e o que ela nos permite identificar sobre o grupo que a produziu. Bom, aqui você vê figuras humanas, né, que tem mais uma, e um rebanho. Então você poderia falar que é uma cena que ilustra, né, um grupo que já dominava, por exemplo, a pecuária, a domesticação de animais. Tá? Você podia também falar que era uma pintura rupestre que simbolizava ali a relação, né, entre os homens e os animais, né, um hábito alimentar, né, esses animais, obviamente, tinham ali a função de ser, né, base da dieta desses grupos. Só um cuidado, né? Aqui já é uma pintura do Neolítico, então de fato já são grupos que têm agricultura ou domesticação de animais, ou ambas as situações. Não é uma cena de caça. Você repara que as figuras humanas, elas não têm postura de caçadores ali, com flechas ou coisas do gênero. Parece de fato mesmo um rebanho, né, que é conduzido ali por alguns indivíduos que cuidam desse rebanho. Então é uma cena de pecuária e não uma cena de caça. Acho que aqui alguns podem ter alguma dificuldade na pontuação, mas, né, bastava olhar a imagem. Inclusive essa imagem aqui é bastante comum, né, em livros didáticos. Bom, questão 2, uma questão que falava da Inglaterra. Olha só, né, livro do Christopher Hill. A Inglaterra de 1603 era uma potência de segunda classe. A Grã-Bretanha de 1714 era a maior potência mundial, ou seja, nesse pouquinho mais de um século, né, houve uma grande transformação. Os hábitos alimentares dos ingleses transformaram-se com a introdução de raízes comestíveis, o que permitiu manter o gado vivo e ter carne fresca no inverno. Foi introduzida a batata. Aqui já tem uma dica do que vai ser essa questão. Além de muitos novos cultivos, como chá, café, chocolate, açúcar e tabaco. A peste foi frequente na primeira metade do século, mas já estava extinta no final dele. A moderna combinação de refeições, café da manhã, almoço, jantar, data do século XVII. Também, neste século, surgiu o padrão moderno dos trajes masculinos, casaco, colete e bombachas. Saiu o couro, entraram o morim, o linho e a seda na confecção do vestuário. No final do século, a cerâmica e o vidro utilizados na mesa já haviam substituído o estanho e a madeira. Muitas famílias usavam facas, garfos, espelhos, lenços de bolso. Em Chatsworth, o Duque de Devonshire instalou uma sala de banho com água corrente, quente e fria. Tá. Em 1603, todos os cidadãos ingleses, homens e mulheres, foram considerados membros da Igreja Oficial e a dissidência era um delito passível de punição. Heréticos ainda eram queimados na fogueira. Suspeitos de traição eram torturados.
Em 1714, a dissidência protestante era oficialmente tolerada. A igreja não mais podia condenar ninguém à fogueira e o Estado não mais podia submeter ninguém à tortura. Tá. Então vamos lá, né? Tem aqui várias transformações. Indique 2 motivos internos da Grã-Bretanha que contribuíram para algumas das mudanças citadas no excerto. Então a gente pode dizer o seguinte: primeira coisa, ó. Aqui no final ele fala da mudança com relação à questão religiosa, né? Aqui você poderia falar da questão da Revolução Puritana, da Revolução Gloriosa, ou seja, mencionar a Revolução Inglesa, né? Dizer que com o Bill of Rights, com todas essas mudanças, houve uma transformação, né? Porque você abole o absolutismo monárquico, implanta uma monarquia parlamentarista e também cria ali um Estado que entende, né, a multiplicidade de crenças religiosas. Então estamos falando aí de mudanças, né, internas. Agora B, indique 2 motivos que contribuíram para que a Inglaterra se transformasse em potência de segunda classe na maior potência mundial. E tem a ver com a expansão do comércio, né? A batata, né, que é uma planta que vem da América, então a expansão comercial, o colonialismo britânico, tá? Porque ele fala do chá também, quer dizer, produtos que vêm da Ásia. Então você tinha que articular esse tipo de raciocínio, tá? Falar, então, na primeira, das transformações das revoluções inglesas, tá? E na segunda parte, você tinha que falar da expansão mercantil inglesa, né? Tanto para a América como para a Ásia e a introdução, né, dessas novas práticas. Podia falar também, né, do desenvolvimento, né, da manufatura inglesa, né, porque você tem aqui toda uma questão da confecção dos vestuários, né? Isso podia ser citado também no item A, tá? O avanço econômico, né, da manufatura. Então aqui uma questão clássica que abordava aí aspectos das revoluções inglesas, né? Nada exótico aos conteúdos tradicionais. A terceira questão, uma questão de história do Brasil. Após os fatos confusos de 15 de novembro, o Brasil mergulhou em uma década de enorme incerteza política e social. Amanheceu em 16 de novembro sem poder moderador, até então a chave da organização político-institucional do país. A experiência dessa falta marcou os primeiros anos da infância do que viria a ser um regime, né? E aí tá lá, primeira década, República, Natureza e Desordem, né? Texto do Renato Lessa. Bom, o que foi o poder moderador e como foi sua atuação política ao longo do segundo reinado? Então, aqui bem específico, né? Primeiro, tinha que falar que o poder moderador era um poder exclusivo do imperador e que o permitia moderar os outros poderes, ou seja, interferir nas decisões do poder judiciário, do poder legislativo e do próprio poder executivo, que também era do imperador. Como é que ele funcionava no segundo reinado? Aí você podia relacionar que no segundo reinado o poder moderador foi usado por Dom Pedro II, por exemplo, para suprimir aqueles parlamentos, né? Estabeleceu o parlamentarismo às avessas, né? Quando o imperador dissolvia, né, o parlamento, o conselho de ministros e reformulava de acordo com as suas necessidades, com as disputas políticas do momento. Então, podia falar, né, que o poder moderador tinha essa característica e ao longo do segundo reinado foi usado pelo imperador para ter controle sobre a Câmara, né, sobre o parlamento. Então, podia ir nessa ideia, né, e desenvolver isso. E aí a B, indique 2 das incertezas políticas e sociais vigentes nos primeiros 10 anos da República. Então aí você tinha que pensar algo entre 1889 e 1999, ou seja, até o final do século XIX praticamente. Você podia falar, por exemplo, da questão da disputa entre os militares e os civis. Se a gente for pensar, por exemplo, na República da Espada, né, e na questão, por exemplo, do Floriano Peixoto, os florianistas versus a elite civil que queria o poder. Você podia falar de alguma questão social, por exemplo, Canudos, podia falar da revolta da vacina, tá? Que são
Revolta da Vacina não. Podia falar de Canudos. Revolta da Vacina já foge dos 10 primeiros anos. Então podia falar de Canudos, né? É uma questão social. Podia falar dos atritos entre a Armada e o Exército, né? As duas revoltas da Armada. Então podia ir por alguma dessas questões. Podia mencionar então a revolta da Armada, né? Até pelo seu viés monarquista, no caso da Marinha, e Canudos, por exemplo, a questão, né, de movimentos sociais que demandavam terra e entravam em confronto com os ideais da República, né, que queriam um país pacificado, ordeiro, e viam nesse tipo de movimento, né, uma ameaça à ordem social. Então, poderia ser essa a sua resposta, né? E a última, que eu gostei bastante, ó, analise a imagem e leia o excerto, né? Aí tem aqui a imagem das mães da Praça de Maio, né, na Argentina, e o texto, ó. Há 40 anos, as primeiras mães da Praça de Maio, como só ficariam conhecidas depois, saíram a reclamar a reaparição com vida de seus filhos sequestrados. Naquele já distante 30 de abril de 77, elas compunham um grupo de apenas 14. Depois de perguntar inutilmente pelos jovens em delegacias, repartição do Estado, igreja, hospitais e pedir ajuda inutilmente aos grandes jornais e meios televisivos, elas decidiram que marchariam todas as quartas-feiras, às 3h30 da tarde, com panos brancos envolvendo a cabeça diante da Casa Rosada, sede do governo argentino. O fato de serem logo identificadas como as loucas da Praça de Maio diz muito, não apenas sobre o machismo da sociedade argentina naquele tempo, mas também sobre o alto teor de cumplicidade, medo ou covardia de grande parte dos argentinos diante de um problema que ia se fazendo cada vez mais presente. Dia após dia corriam à boca novas histórias de pessoas que iam sendo sequestradas pelos agentes da repressão da ditadura militar, que começou em 76 e foi até 83. Neste aniversário de 40 anos da luta das mães, vale lembrar este detalhe que parece uma piada de mau gosto. O fato de terem sido chamadas de loucas por um bom tempo. Essa lúgubre anedota é sinal de que essas mulheres não sofreram apenas a perda dos filhos, mas também o preconceito e o menosprezo por parte de muitos. Nos dias de hoje, em que voltaram a surgir vozes que questionam o número de mortos e que tentam minimizar os horrores do regime, parece que esse adjetivo pejorativo de 40 anos atrás volta a ganhar vida. Silvia Colombo, no começo eram as loucas da Praça de Maio. Texto publicado, né, em 2017, tá? Então, os 40 anos foram em 2017, né? Não agora, né? Agora a gente já está em outro contexto, mas as mães da Praça de Maio são importantes, né? Tem menções a elas muito óbvias, né? No filme Argentina 1985, tá? E realmente, né, nos últimos anos tem esse negacionismo na Argentina sobre a ditadura militar. Bom, identifique no excerto o objetivo do movimento das Mães da Praça de Maio. Bom, elas queriam saber sobre seus filhos, né, o paradeiro deles. Né? Ou poderia falar também, né, que elas queriam denunciar violações de direitos humanos cometidos por parte do governo ditatorial da Argentina. E uma reação de parte da sociedade aos protestos. Bom, chamá-las de loucas, ou seja, insistir que a demanda delas era descabida, né? Que não tinha desaparecido nenhum, que não havia tortura, esse tipo de situação. B. Contextualize a situação política dominante no Cone Sul da América nos anos 70. Era para falar do contexto das várias ditaduras militares, né? Brasil, Uruguai, Chile e Argentina. E indique um acontecimento essencial para a mudança política na Argentina no início dos anos 80. Bom, aí era específico do caso argentino. Você podia falar da derrota na Guerra das Malvinas, né? Que foi ali um grande abalo, né, para a credibilidade do governo militar, e aí levou a uma intensificação das campanhas, né, por redemocratização, por transição política no país. Tá? Questão bem legal, bem atual, né, pensando que hoje inclusive foi posse, né, do Javier Milei, né, novo presidente da Argentina, que tem uma vice-presidente que vai nessa linha de questionar, né, a ditadura militar, né? Acha que não foi nada demais, esse tipo de coisa, né? Então,
questão aí bastante atual. Bom, pessoal, coloca aí no campo dos comentários o que você respondeu em cada uma dessas questões, se você fez a prova, né? Fora isso, espero que você tenha ido bem, tá? Deixa aí então o seu comentário, o seu joinha e até o próximo. Bons estudos e até mais.